Para Brasília, vamos conversar com a nossa reportagem. A Natália Pazzi está aqui com a gente. Ela vai falar sobre o bicentenário da independência no Brasil. Legal. Você sabe que nós vamos comemorar esse ano agora 200 anos de independência, né? E essa independência, ela tem um cara muito importante nesse processo, que é o Dom Pedro I, que é o cara, nós aprendemos no colégio, nas nossas escolas, que deu aquele grito, independência ou morte! Ele que se rebelou mesmo contra os desmandos, por exemplo, da corte portuguesa, ou ele entendeu, melhor dizendo, que o Brasil era muito grande, muito rico para continuar como colônia mesmo de Portugal. Não, aqui nós temos condição de seguir com um governo próprio. Se rebelou, deu esse grito e depois disso nós passamos a viver de forma independente. E agora, como estamos comemorando 200 anos, nada mais justo do que você trazer parte desse cara que tem um papel fundamental para a nossa história de independência. O Dom Pedro I, pouco antes de falecer, de morrer, ele fez um pedido. Ele falou, o meu corpo ele tem que ser enterrado no Brasil, mas o meu coração tem que ser enviado para Portugal. E assim aconteceu. Ele está enterrado aqui em São Paulo, ali na cripta do Parque da Independência, no Ipiranga, né? E o coração dele fica baseado lá em Porto. Linda cidade de Porto, em Portugal. E os portugueses, gentilmente, permitiram que o coração dele viesse para cá. E esse coração pousou hoje pela manhã na capital federal, né, Pazzi? Muito boa tarde a você, querida. Bem-vinda. Oi. Oi, Joel, Ana, boa tarde para vocês. Uma ótima semana a todos. Pousou aqui em Brasília por volta das 10 horas da manhã na base aérea aqui da capital federal, Joel. E ele vai ficar exposto, o coração de Dom Pedro I vai ficar exposto no Palácio do Itamaraty até setembro, até o próximo mês, em meio às comemorações do bicentenário da independência do Brasil. Ele desembarcou hoje mais cedo, com honras militares e também a execução do hino nacional. Ele está conservado, para a gente ter uma ideia, em Formol há quase 200 anos e é a primeira vez que o coração deixa Portugal, é a primeira viagem dele. E esse coração veio em uma cabine de passageiros do avião da FAB, da Força Aérea Brasileira, junto com 3 autoridades portuguesas e um representante do governo brasileiro. E segundo o Itamaraty, o coração será tratado aqui no Brasil como se fosse, de fato, um chefe de Estado, como se Dom Pedro I estivesse ainda vivo. Amanhã tem previsão de uma cerimônia no Palácio do Planalto com a presença do presidente Jair Bolsonaro. E para a gente ter uma ideia aí do cuidado, do tratamento que está sendo tomado, então, com este coração, ele vai, inclusive, subir a rampa do Palácio do Planalto para essa festividade, para essa celebração, já que estamos tendo uma exposição do bicentenário já no Palácio do Planalto. Então, todos esses trâmites legais, como se, de fato, fosse um chefe de Estado vivo, todos esses cuidados aí por parte do Itamaraty. Inclusive, após essa exposição, essa celebração que vai ter amanhã no Palácio do Planalto, o coração vai voltar para o Itamaraty, onde ficará exposto dentro de um vidro no Itamaraty, então com uma proteção de um vidro, com o monitoramento da Polícia Federal. Até o momento não foram informados os custos desta operação e, de acordo com o governo, essas tratativas para essa exposição começaram em fevereiro deste ano. No dia 8 de setembro, o coração vai retornar a Portugal. E para que tudo isso fosse possível, já que esses trâmites começaram em fevereiro, o Instituto Médico Legal da Universidade do Porto, em Portugal, teve de autorizar essa viagem aí no ponto de vista técnico e depois aconteceu uma votação na Câmara de Vereadores da cidade do Porto, onde essa viagem foi autorizada por unanimidade. Essas primeiras celebrações, para a gente finalizar aqui, elas serão restritas aos membros do governo, às autoridades convidadas, à imprensa, mas já a partir da próxima quarta-feira tem a expectativa aí de início de visitação no Itamaraty. Num primeiro momento, essas visitações aí vão ficar restritas aos colégios, às escolas aqui do Distrito Federal nos dias úteis da semana e depois será aberto ao público em geral. Esses últimos ajustes ainda não foram divulgados pelo governo federal, estão sendo feitos esses últimos ajustes para que essas visitações aconteçam, mas devem começar aí já nos próximos dias aqui no Palácio do Itamaraty, em Brasília.
Eu volto com vocês. Bom, e as imagens estão nas nossas redes sociais também, da Rádio Bandeirantes. Quem está nos acompanhando só pelo dial agora não consegue ver. Quem está no YouTube está vendo as imagens desse coração preservado no formol, sendo retirado ali da caixa e exposto no momento Caiu que o chegou vidro, a Brasília. Ana. Não, Caiu o vidro dentro. nem brinca com isso. Quebraram o vidro do coração de Dom Pedro. Nem brinca com isso. Já pensou? Não quero nem pensar. Obrigada, Quase. viu, Natália? Muito obrigado, minha amiga. Um abraço. Olha ela rindo. Tchau. Tem uma curiosidade interessante, Aninha, nessa história toda. Você já ouviu aquela frase inúmeras vezes, né? Eu fiquei a ver navios. Ah, sim. Ah, você ficou a ver navios e tal. Nunca parei para pensar no que significa. Sabe de onde que veio De isso? onde? O pai de Dom Pedro I é o Dom João VI, correto? Sim. E reinava em Portugal, comandava Portugal e tal. Na época dos franceses, exploradores, conquistadores, Napoleão Bonaparte saiu conquistando o mundo inteiro. Né? Conquistando mesmo, com toda a força que ele tinha ali. E ele tinha muita vontade de conquistar Portugal. E conseguiu conquistar Portugal. Só que quando ele chegou em Portugal, pronto ali para capturar, prender Dom João VI, ele viu o navio à distância, já com o Dom João VI e toda a família seguindo aqui para o Brasil. Só que estava bem distante mesmo. Não dava mais para capturá-lo. Ou seja, ficou vendo os navios. Ficou a ver navios. Então aí a história continuou, com Dom João VI vindo para cá com Dom Pedro I e toda a família real. Interessante, não sabia. Ficou a ver navios, que a gente não fique a ver navios de jeito nenhum.